Eu vou colocar esse programa aqui para vocês, vocês vão instalar, ele vem com um sisteminha lá, só que precisa do Windows 32, que é o caso desse computador aqui. Ele vai colocar lá na tela de trabalho, ou em algum outro canto, se vocês mandarem aí, esses 5 comandos aqui. Ó. O Real Timer não vai funcionar porque não está ligado ao CG com o espectrômetro, o cromatógrafo gasoso com o massa. Então, nós vamos, o que eu vou utilizar e vocês vão utilizar esse CGMS pós-rum análise. Então, tem como instalar lá na pasta que eu vou disponibilizar para vocês. Vocês vão clicar nela, ele vai criar esse ambiente aqui para vocês. Eu quero fazer uma análise qualitativa, vou ter esses ambientes aqui. Ó. Eu vou buscar já uma análise aqui que eu já fiz, alguma coisa que eu já tenho. Vou buscar aqui uma análise de... O que é isso aqui que veio? Jambu. Essa aqui é uma amostra. Alguém conhece jambu? Pato no tucupi? É lá do norte, né, professor? É. Esse aqui é o cromatograma de um óleo essencial jambu. Então, para a gente fazer uma análise de cromatografia gasosa, ou eu tenho que ter substâncias de baixa polaridade, ou eu tenho que transformar as minhas substâncias muito polares em substâncias menos polares, que a gente chama de derivatização. Para fazer uma análise em cromatografia gasosa, as substâncias têm que passar para a fase gasosa. Açúcar, quando eu ponho ele em 180 graus Celsius, ele decompõe. Carameliza. Vai ocorrer decomposição. Então, se eu pegar glicose, sacarose, 180, 200 graus Celsius, vai decompor. E eu vou trabalhar aqui, vocês vão ver, a temperatura do injetor já é 220, nessa análise que a gente tem aqui. Se eu quero fazer análise desse tipo de moléculas, eu tenho que derivatizar. Essa derivatização pode ser feita utilizando anidrido acético com piridina. Eu posso fazer isso utilizando a silização. Sililar, eu vou ligar átomos de silício ligados a grupos metila, triclorometilcilano, é o padrão, e eu consigo transformar moléculas polares em moléculas mais apolares, que principalmente os açúcares, ácidos orgânicos, aminoácidos, esse processo de sililação eu consigo analisar eles em cromatografia gasosa. Não é o nosso caso aqui hoje. Mas só para lembrar aqui, para ficar gravado, vou disponibilizar essa aula para vocês. Cromatografia gasosa é para substâncias que eu consigo colocar em fase gasosa. Então, que eu tenho uma amostra, esse aqui é um óleo essencial. A primeira coisa que me interessa não é nem essa análise, é a parte instrumental. Como que eu fiz essa análise? Então, eu tenho alguns parâmetros aqui. O aparelho aqui tem um injetor automático, depois ele vai ter um cromatógrafo gasoso, é onde que vai ocorrer a separação. Lembra que eu mostrei algumas colunas para vocês? Quando sair do cromatógrafo, ele vai para um detector, que nesse caso aqui é um espectrômetro de massas. Então, tem 3 coisas nesse aparelho. Eu tenho um injetor automático, tem um cromatógrafo gasoso, onde que vai ocorrer a separação das substâncias, e tem um espectrômetro de massas, que é onde vai ocorrer a caracterização dos picos que estão sendo separados. Tá vendo? Aqui é o que vai fazer a minha amostragem. Aqui vai fazer a separação. Aqui vai fazer a identificação. Daqui um pouquinho eu mostro para vocês. O celular está carregando, eu ponho nele ali e tento mostrar para vocês. Então vamos iniciar pelo cromatógrafo gasoso.
eu tenho que fazer uma programação. Ele é um robô. Eu não vou conseguir alterar esses valores aqui, ó, porque eu não estou ligado ao cromatógrafo. Então, esses valores foram os valores que foram utilizados. Mas aqui, lá no cromatógrafo, vocês conseguem alterar. Eu utilizei a temperatura inicial do forno em 60 graus Celsius. Professor, poderia ser 100, 150? Pode. Vai depender da amostra que você tem. Como para amostra de óleos essenciais, existe um método mais ou menos padrão. Então, esse método que a gente usa aqui, se vocês pegarem as análises de óleo essencial que são publicadas aí nas revistas, vão ser muito próximo a essa condição que a gente está utilizando aqui. Então, pegamos uma condição mais ou menos padrão. Então, inicia temperatura do forno, ou a coluna está dentro do forno, então é 60 graus Celsius. Eu tenho um injetor. Esse injetor é onde eu vou colocar minha amostra. Ele é um tubo de vidro com septo. Eu vou furar esse septo com uma seringa. Então, eu tenho uma seringa. Essa seringa agora é uma seringa de ponta aguda. Eu vou furar esse septo com a seringa de ponta aguda. Vou jogar ali dentro 1 microlitro. Então, a gente, quando for dizer lá, a gente injeta 1 microlitro de uma solução que contém a minha amostra. Pode ser uma única substância, pode ter uma mistura de várias substâncias. Essa substância, esse tubo de vidro, ele é conectado com a coluna. Então, na parte superior ele é tampado, na parte inferior ele vai estar ligado à coluna. Para que a amostra entre dentro da coluna, ele tem que ser volatilizado. Então, a temperatura é alta. Ela tem que ser acima de 200 graus Celsius para toda a minha amostra ser volatilizada e entrar na coluna. Substâncias muito polares, a temperatura de 220 graus Celsius sofre decomposição. Entendeu por que eu não posso ter substâncias muito polares? Substâncias que têm várias hidroxilas não é possível. Tem vários grupos carboxilatos, que tem grupos amino. Não consigo injetar direto. Então, tem 3, 4 hidroxilas, eu não vou conseguir injetar direto. Eu vou ter que fazer um sistema de derivatização. Eu tenho um modo de injeção que chama split. Esse modo split, ele é um modo de divisão. E eu tenho a taxa de split aqui embaixo. O que quer dizer essa taxa de split? Eu vou dividir o meu 1 microlitro em 20 partes. 19 eu irei jogar fora. Uma vai entrar dentro da coluna. Então, do 1 microlitro, 19 partes serão descartadas, uma vai para a coluna. E aqui, o que eu tenho aqui para mexer agora aqui, ó, é esse fluxo. Fluxo para análise de óleos essenciais é mais ou menos padrão também, 1 ml por minuto. Esses outros parâmetros aqui, ó, eles vão... esse fluxo de purga depende do seu split. E esses outros parâmetros vai depender do fluxo da coluna. Então, você vai colocar fluxo de 1, ele já vai alterar esses parâmetros aqui automaticamente. Então, esse aqui é os parâmetros iniciais. Agora, eu vou ter que mexer a cromatografia gasosa. Quando eu estou fazendo cromatografia gasosa, eu tenho como se fosse uma destilação. Então, eu vou alterar a temperatura ao longo do tempo. Eu vou aumentando a temperatura, eu vou mexendo nas interações e esses compostos vão ser arrastados pelo nosso gás. Quando eu estou utilizando massas, o gás que eu utilizo aqui é o hélio, de alta pureza. Então, eu tenho que ter o gás hélio de alta pureza. Alguém quer falar alguma coisa aí? Aqui, eu utilizo o gás hélio.
Então, o gás hélio vai arrastar. E eu vou alterar a temperatura. Esse sistema de programação aqui, ó, ele é um pouquinho diferente. Eu vou aqui, a minha temperatura inicial, se eu quiser que ela fique, que o aparelho fique 1 minuto, 2 minutos ou 10 minutos a 60 graus Celsius, eu ponho aqui um tempo que ele vai ficar nessa temperatura. Aí, na próxima linha, eu vou pôr a taxa de aquecimento. Então, ele vai aumentar 2 graus Celsius por minuto, até atingir 200 graus Celsius. Então, eu vou ter de 60 a 200, 140, dividido por 2, 70 minutos para que ele chegue a 200 graus Celsius. Quando ele chegar a 200 graus Celsius, agora a taxa de aquecimento vai ser 5 graus Celsius por minuto até 250 minutos. Eu vou ter mais 10 minutos. O meu tempo final de análise é 80 minutos. Eu vou ter que colocar uma coluna. É a coluna que eu estou utilizando aqui, né, que eu utilizei nessa análise, com a coluna RTX5, com 5% de fenil e 95% de metilsiloxano. Ela tem 30 metros de comprimento, o diâmetro externo 0,25 milímetros, o diâmetro interno 0,25 micras. Então, esse aqui é a minha programação do cromatógrafo. Então, eu vou ter que programar o cromatógrafo, vou ter que programar o massas e vou ter que programar o injetor. Revisão. Eu vou ter que dizer qual é a minha temperatura inicial da coluna, a temperatura do injetor, se vou usar modo split ou splitless. O modo splitless, tudo que eu injetar vai entrar na coluna. Então, se eu injetei 1 microlitro, esse 1 microlitro todo vai para dentro da coluna. O modo split, eu vou dizer quanto de split que eu quero. Eu posso trabalhar com split de 5? Posso. Posso trabalhar com split de 40? Pode. Então, nós vamos analisar a condição da nossa amostra, a diluição. Se está muito concentrado, eu aumento o split. Se está muito diluído, eu diminuo o split, do modo que eu consiga ver o sinal. Vou ter que escolher um fluxo. E vou ter que escolher uma rampa de aquecimento. Essa rampa é importante vocês verem alguns detalhes na literatura. Então, nós estamos utilizando uma rampa mais ou menos padrão para óleos essenciais. Essa rampa inicia com temperatura de 60 graus Celsius. Não mantenho, que ela já vai começar subindo, já, assim que eu injetar, essa temperatura vai começar a subir 2 graus Celsius por minuto até atingir 200 graus Celsius. Atingiu 200 graus Celsius, vai começar a aumentar 5 graus por minuto até atingir 250 e vai terminar a análise com 80 minutos. A coluna que eu estou utilizando é uma coluna RTX5, quer dizer que é um dimetilsiloxano com 5% de fenil, 30 metros de comprimento, diâmetro externo 0,25 milímetros, diâmetro interno 0,25 micras. Fechamos a nossa programação do CG. Vamos para a programação do massas. O massas. Todos aí lembram o que é um espectrômetro de massas? O espectrômetro de massa ele tem o ionizador, o separador de íons e um detector. Nesse caso, os ligados a CG, o ionizador é o impacto eletrônico. Os separadores mais comuns que nós temos de íons é o quadrupolo ou ion trap. Nesse caso nosso aqui, é um separador de íons nosso aqui, é um quadrupolo. E o detector é padrão. Quando a minha amostra passar pelo ionizador, eu vou ter que ter uma temperatura mais alta para favorecer a ionização. Vou utilizar 220 graus Celsius. Mas a minha amostra, ela precisa de sair do CG
e chegar nesse ionizador. Então, para interligar um aparelho de separação com um aparelho de identificação, eu tenho o CG que está fazendo separação e o MS que vai fazer a nossa identificação, eu tenho uma interface. E aqui eu utilizo próximo da temperatura final. Então, estou utilizando a temperatura de interface em 220 graus Celsius. Professor, poderia ser acima? Pode. Essa aqui também pode ser acima? Pode. Para óleo essencial, isso aqui é mais ou menos padrão. Então, nós estamos utilizando um padrão de literatura. Aqui tem uma coisa importante. Esse sistema de ionização é muito sensível. Então, não pode chegar uma grande quantidade de amostra para ser ionizada de uma única vez, senão causa a queima do filamento. E quando eu injeto, eu tenho maior quantidade do solvente do que da amostra. Então, eu tenho que esperar o solvente sair todo da coluna do cromatógrafo, passar pelo ionizador, para depois esse ionizador ser ligado. Então, esse ionizador vai ser ligado somente após eluir todo o nosso solvente. Neste caso aqui, que a gente está utilizando acetona, a gente já sabe que é 3 minutos. Então, eu não tenho tempo morto quando eu utilizo massas como detector. Se eu quero ter tempo morto para fazer um cálculo de índice de Kovács, nós vamos ver um pouquinho para frente, eu vou ter que utilizar um feed, que é queima, que aí eu posso passar o solvente pelo detector. Neste caso do massas, eu não consigo passar o solvente pelo detector. Então, eu só vou ligar a minha fonte de ionização, que ela vai continuar em 220 graus Celsius, mas só vai estar ligada, o filamento só vai ligar quando tiver 3 minutos de análise. Então, eu tenho 80 minutos, toda a minha análise, mas os 3 primeiros minutos foram perdidos. Por quê? Foi o tempo que eu gastei para eluir o solvente. Aí eu vou vir aqui, ó. Eu tenho uma coisa interessante aqui, ó. Eu tenho o modo de detecção, o modo de análise scan e o modo SIM. O modo scan, ele faz uma varredura entre massas. Nesse caso aqui, ó, a cada 0,5 segundos, ele faz uma varredura. Como funciona essa varredura? Esse tempo aqui é dividido em 450 menos 29, em 421 tempos ainda. Então, é muito curto. Ele vai começar fazendo a leitura de quem tem massa 29, depois 30, depois 31, 32, 33, até 100, 200, 300, 400, 430, 440, 450. Mas um por um. Então, esse tempo aqui de 0,5 segundo é dividido em 421 outros tempos. E como que ele faz essa varredura? Ele vai alterar a tensão no quadrupolo. Alterou a tensão, só sai quem tem massa 29. Mudei ela mais um pouquinho, vai sair quem tem massa 30. Alterei quem tem massa 31. E assim por diante até chegar no 400. Esse é o modo scan. Eu estou pegando uma faixa de íons. Então, ele está fazendo a leitura a cada 0,5, a cada meio segundo, ele pega quem tem massa entre 29 e 450. O modo SIM é Single Ion. Então, eu vou dizer para ele quais os íons que eu quero. Eu quero um íon que tem massa 113, 118 e 145. Então, ele só vai analisar esses 3 íons. Os outros, ele não vai, o quê? Analisar. Então, só vai deixar passar esses 3 íons que eu quero. Então, eu vou dizer para ele. O modo sim, eu já sei o que eu estou analisando. Então, ele é específico. Eu quero analisar um pesticida que está em baixíssimas concentrações. Eu utilizo o modo sim, eu já sei os íons que eu devo monitorar. Eu aumento a sensibilidade em quase 1000 vezes quando eu uso sim.
Eu não sei, eu vou ter que utilizar o modo que scan. Na minha primeira análise, eu não sei nada da minha amostra, é fazer um scan. Opa, eu já sei, eu quero só o que tem massa de 411. Então, eu vou vir aqui, eu quero o modo sim, e só vou detectar quem tiver massa 411. Isso eu aumento a sensibilidade. Agora eu tenho que vir no injetor. O injetor, lá na programação, vou dizer quanto que ele vai injetar. Ele vai puxar a quantidade que eu vou dizer para ele, que normalmente é 1 microlitro. Antes de puxar, eu vou ter que colocar um solvente de lavagem, um solvente para ele limpar a seringa. Então, antes da corrida, ele vai fazer 5 vezes. Vai puxar o solvente e jogar fora 5 vezes. Depois que ele injetar, que ele puxou e colocou lá no injetor, ele vai também lavar 5 vezes. Quando ele puxar a minha amostra, ele vai também passar 5 vezes essa amostra pela seringa para ambientar. Então, a gente chama de rinçar. Ele vai rinçar 5 vezes para limpar a seringa. E aí ele vai fazer a injeção. Então, eu tenho um injetor. Professor, posso lavar 10 vezes? Posso. Posso lavar só uma vez? Pode. Posso rinçar com a amostra só uma vez? Pode. Esse aqui é mais ou menos um padrão que nós já trabalhamos aqui e vimos que não tem muita interferência entre uma amostra e outra. Responde bem. O CG está aqui a programação, o MS está aqui a programação. Injetei a minha amostra, ele vai gerar um cromatograma. Está aqui o nosso cromatograma. O que eu faço com esse cromatograma agora? Qual a informação que eu tiro desse cromatograma? Essa é a pergunta que vocês têm que fazer. A primeira coisa, eu preciso de saber qual é o tempo de retenção, qual é a área. Para que isso ocorra, eu vou ter que fazer a integração. Então, vocês vão ter que brincar, integração, pico integração de TIC. Vou utilizar aqui um 5. Aqui, o slope é a inclinação, o it é a base. Não vou pôr a área mínima aqui inicial e vou mandar ele fazer o quê? Uma integração. Ele gerou um caminhão de picos ali. Eu posso vir aqui, eu quero ver qual é a área de cada pico desse. Vou tirar essa baselinha, vou tirar essa marca de pico, vou colocar aqui só o tempo de retenção. Tá vendo que aqui ficou uma bagunça danada? Professor, mas eu vou tirar isso na mão, contar pico por pico, ficar olhando isso aqui um por um? Não. Vocês vão vir aqui, ó, mostrar a tabela de picos. Vai vir cá no TIC, ó. Vamos ver quantos picos foram detectados? 103 picos. Então, essa amostra, que nessa condição que nós utilizamos, foram detectados 103 picos. O que essa tabela vai te dar de informação? Ela vai te dar o tempo no topo de cada pico. A ponta do triângulo aqui, ó, 3,06. Vou pegar esse que a gente está aqui, que fica melhor. Peguei aqui, ó. O topo aqui, ó, 35,615. Aonde que iniciou? Em 35,458. Iniciou aqui, ó. Aonde que ele está terminando? 35,775. Qual é a área desse pico, nesse sistema de integração que ele pegou? Ó, o tipo de ionização que eu utilizei, TIC. A área total. A área do pico. A área do pico dividido pela área total é a porcentagem em área. Eu tenho a altura do pico. A altura do pico dividido pelas alturas totais, pela soma das alturas totais, e dá a porcentagem. Eu tenho a área dividida por altura. Aqui está um sisteminha dividir a área por altura. Eu tenho um sisteminha aqui. Eu posso copiar essa tabela, jogar ela no Excel, e eu já tenho o quê? As áreas. Se eu estou fazendo a quantificação,
Eu vou pegar essa área, jogar numa curva e eu vou calcular a concentração da minha amostra nessa amostra. Eu posso fazer, quando eu utilizo porcentagem de área, em análise de óleos essenciais, isso aqui é muito comum. A gente utiliza a quantificação relativa. Então, esse pico em 36 equivale a 20,75%. Isso é uma quantificação relativa. O pico que está lá em 40 equivale a 30,22% da minha amostra. Eu tenho duas substâncias que as áreas correspondem a 50% do total. Mais de 50%, praticamente 51% do total. Eu falei para vocês que eu tenho massas, e o massa serve para a gente fazer o quê? A identificação, não foi o que eu falei para vocês? Então, para fazer essa identificação, tá vendo que aqui eu estou tendo um espectro aqui embaixo? Eu vou pegar e vou marcar. Normalmente ele marca a parte central do pico se ele for simétrico. Ele me gerou, a cada meio segundo ele tem um espectro. Eu iniciei aqui, até aqui, então ele combinou vários espectros e me deu um espectro médio aqui. Esse espectro que eu estou vendo aqui embaixo agora é um espectro médio. Esse espectro médio eu vou pedir para ele comparar com os espectros da biblioteca. Então, eu vou vir aqui pesquisar similaridade. Ele pesquisou ali a similaridade. Ele está falando que isso aqui é 96% similar a isso. Mas ele também é 96% similar a isso, ele é 96% similar a isso, 96% a isso, 96%, 95%, 95%. Professor, como que eu decido isso aqui agora? Se ele é similar com 95%, acima de 95% com todas essas substâncias. Somente pela similaridade você não consegue afirmar nada. Aí vai entrar uma outra coisa, que nós vamos ter que fazer uma outra análise, que é uma análise de calcular. Quando a gente utiliza massa, a gente chama de AI, índice alternativo. Vou voltar aqui no zoom inicial. Vamos pegar outra substância que está lá em 40. Que essa outra substância que está lá em 40, ela já não é, ou esse pico que está lá em 40 já não é uma única substância. Se vocês prestarem atenção, eu tenho aqui uma substância terminando por aqui, outra mais ou menos começando aqui, então tem uma mistura de substâncias aqui. Então, a parte inicial dele eu tenho aqui que não tem simetria. Se eu olhar essa parte final, já tem simetria. Quando eu tenho isso aqui, uma das coisas que a gente faz é integrar a parte que está mais simétrica. Então, vou integrar somente essa parte final. Ele combinou somente os espectros que estavam aqui. E ele vai me dar. Agora, eu vou ter aqui um óxido de carofileno, eu tenho 94. O isoaromadeira, esse também é o óxido de carofileno, só de outra biblioteca. Ele está só 86, tá vendo? Aqui eu já tenho uma boa garantia de similaridade, porque com o óxido de carofileno está acima de 90, o próximo está abaixo de 90. Então, provavelmente, ele é o óxido de carofileno. Mas eu preciso de ter certeza. Daqui um pouquinho eu vou ensinar vocês a ter certeza de como é ou não determinado pico. Corresponde ou não à substância. Então, isso aqui é a análise padrão. Vou passar esse programa, vou passar algumas amostras para vocês montarem essas tabelas e identificarem as substâncias para mim. Vai ser um primeiro trabalho que eu vou dar para vocês. Sugerir mudança no método. Vai ser um primeiro trabalho. Semana que vem eu já passo para vocês ele direitinho. Primeiro deixar vocês treinarem aí. Então, vou lá. Vou pegar minha tabela. Se eu for ficar olhando composto por composto ali, vai ser trabalhoso pra caramba, não vai? O que eu vou fazer? Eu vou vir cá nessa tabela que foi gerada.
mostrar a tabela de pique, mostrou aqui no TIC, que eu edite, selecionar tudo, está selecionado. Ele vai agora registrar para calcular os espectros. Ele vai injetar aqui no spec process. Antes você não viria isso aqui, eu vou até deletar aqui, quer ver? Selecionar tudo. Deleta. Eu vou pegar o TIC, marquei, presta atenção, vou selecionar tudo, vou mandar ele registrar lá no processo de spec, ele registrou. Então, tenho todos os picos estão aqui, ó. Os 100 e tantos picos estão aqui. Em vez de eu ficar fazendo um por um ali, o que eu vou fazer? Vou brincar em pesquisa de similaridade, vou mandar ele pesquisar toda a tabela similaridade. Tá vendo que ele está mudando aqui, ó, a pesquisa? É que ele já fez a pesquisa. E para cada pico desse, ele vai me gerar uma possibilidade de 3 ou 4 substâncias de similaridade mais próxima. Está terminando de fazer aqui já a pesquisa. Terminou. Eu vou vir aqui agora, vou pedir para ele imprimir. Ele está gerando um PDF. Gerou um PDF. Aqui o nosso PDF. A substância 1, ele vai dar 5 possibilidades. A substância 2, ele vai me dar novamente 5 possibilidades, e assim por diante. Algumas não vai encontrar similaridade nenhuma com o meu banco de dados. Eu tenho um banco de dados mais recente. Esse banco de dados que está aqui é de 2007. Eu acho que eu tenho um aqui de 2017 em outro computador. Esse aqui, ó, não teve similaridade com nada. Essa substância que foi eluída com tempo de retenção 8 minutos. O meu banco de dados não reconheceu. Vamos pegar essa substância aqui. Ó. Ela saiu com tempo de eluição de 9,42 e ela tem algumas possibilidades. Ela pode ser o alfa-tugeno, pode ser esse aqui, ó, 1-isopropil 4-metil-biciclo 3.1.0-X2-eno aqui. Pode ser este aqui também, ó, 6,6 de metil, 2-metilene biciclo 3.1.1 heptano. Alfa-tugeno, novamente aqui, desenhado de forma diferente. Pode ser um alfa-felandeno. Então, eu quero descobrir. Ele pode ser qualquer um desses aqui. Ó. Tempo de retenção 9,42. Vou lá no 9,42. Vou pegar esse 7,52 aqui. Está bem simétrico. Vou tirar as linhas de base aqui, ó. Esse menos aqui, ele está diminuindo a linha de base de um lado do outro. E agora eu vou fazer a pesquisa. Está falando que pode ser um miceno com 95% de probabilidade. 7,50. Aqui, ó. Viu que o primeiro que ele deu aqui é de maior probabilidade? Esse sistema de gerar tabelas aqui ajuda demais. Se vocês aprenderem a gerar essas tabelas aqui, fazer a análise fica muito tranquilo. Eu tenho... Opa, cadê? Eu tenho a tabela, é só copiar essa tabela, jogar ela no Excel. Eu quero a tabela de TIC, quero essa aqui. Ó. Eu joguei essa outra tabela. Joguei aqui a minha tabela. O pico que eu analisei lá, eu tenho o tempo de retenção, tem onde que iniciou, onde que terminou e tem uma área. Isto aqui, ó, esse tempo de retenção aqui, se eu injetar um padrão de alcanos na mesma condição, eu consigo calcular o que a gente fala de índice alternativo.
Como que vai ser esse cálculo de índice alternativo? Então, eu tenho uma tabela base aqui, que eu também vou compartilhar ela com vocês. Eu quero que vocês façam esse sisteminha de vocês aqui. Vamos lá, tabela base. Eu preciso... A outra coisa importante é vocês fazerem um branco também antes de iniciar as análises. N alcanos novo, vamos pegar esse aqui, ó. Se for um padrão que eu fiz, então ele não está lá grandes coisas. Mas ele vai iniciar aqui com C9 e vai até o C17. Vou mandar integrar, integrou. Vou mandar gerar a tabela. Tic, está aqui, gerou a tabela. Copiar, ou selecionar, copiar para registro de espectro. Vou aqui, ó, processando. Vou mandar ele pesquisar todos ali, ó. Vou mandar ele gerar um print. 13. Esse aqui é um fitalato que saiu aqui próximo de 42. O tridecano está aqui, ó, na sequência. Aqui é o fitalato que eu falei para vocês. Aqui ele vai pegar agora com 15 carbonos, 17 carbonos, ou 16 carbonos, e o próximo deve ser 17 carbonos. Voltando aqui, ó. Pedi para ele colocar tempo de retenção. Esse 4,75 é o C9. 7,85 é o C10. C11, C12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, eu tenho até 17 carbonos. Do C9 ao C17. Eu tenho tempo e tenho um número de carbonos. O que eu vou fazer aqui agora nessa tabela? Para calcular. Essa tabela base aqui. Então, eu vou colocar o número de carbonos. Esse número de carbonos vezes 100. Vocês vão ver a fórmula lá. Eu vou passar ela para vocês depois. O tempo de retenção que eluiu esse alcano na mesma condição da minha análise, eluiu com o tempo de 4,84 minutos. O alcano posterior a ele, não é esse padrão aqui, é um outro padrão que eu tinha, mas eu vou copiar exatamente esse padrão aqui para a gente utilizar. Então, vamos lá. O próximo. Aqui, toda vez que vocês trocarem o gás, ou que o gás estiver com uma concentração diferente, 4,98, 7,85. Então, o meu tempo de retenção é 7,85. Todas as substâncias que saírem que eluírem entre o tempo de 4,84 e 7,85, eu vou colocar aqui, ó, dentro disso aqui. Por isso eu deixo esses espaços. E aqui agora vai vir os cálculos. O tempo de retenção do meu pico menos o tempo de retenção do padrão de alcano que eluiu antes. Tá aqui, ó. O que eu vou ter aqui? O tempo de retenção do que eluiu depois, menos o tempo de retenção do que eluiu antes. Então, este menos este. Eu tenho agora uma razão deste dividido por esse. Agora eu vou multiplicar por 100. Aqui. Eu vou pegar esse valor aqui, ó, e vou multiplicar ele por 100. E eu vou chegar no índice alternativo. Por que chegar nesse índice alternativo? Vou pegar uma substância ali que a gente tenha, no nosso caso, que com tempo de retenção entre aqueles dois tempos ali, ó.
7,072. Vou digitar aqui, ó, 7,072. O índice foi 974,094. Vou baixar vários compostos naturais com os seus índices. Então, eu tenho o tempo de retenção e tenho um AI para esses compostos aqui, ó. Então, está tudo tabelado. Quando eu utilizo esse índice, eu consigo comparar o meu composto com o composto que está na literatura. Esse livro aqui, ele está no PDF editado, então eu vou apenas digitar o valor ali que eu tenho para me procurar. 974. Vamos ver aqui o que a gente teve como possibilidade. Esse valor eu posso ter aqui uma pequena variação. Normalmente, os 5 abaixo, os 5 acima é aceitável. E a minha tabela. Então, na biblioteca, falou que a maior probabilidade de ser era que fosse o beta-P. O primeiro é o de maior probabilidade. Então, a maior probabilidade que ele deu de ser era quem? O beta-pineno. Quando eu fiz o índice alternativo e calculei o índice alternativo e comparei com a biblioteca de índices, que está aqui, que eu vou também passar para vocês, que é o Adams, também bateu. Então, eu combinei duas técnicas. E a próxima substância, professor, como que eu faria? Do mesmo jeito, vou pegar o valor aqui dela, que está aqui, ó, 7,52. 7,52. Vamos digitar aqui, ó, 7,52. Digitei. 989 é o meu índice. Está falando aqui que a maior probabilidade é que seja o mirceno, beta-mirceno. A maior probabilidade é que seja um beta-mirceno. Se realmente for o beta-mirceno, o índice vai estar próximo. Vou lá na minha biblioteca de índice. Vou pegar o valor aqui certinho. 989. O miceno, ó, 988. Apenas um de diferença. Olha lá, ó. Pelo índice, está me falando que é o miceno. Pela tabela que foi gerada de comparação dos espectros. Então, estou fazendo como se fosse uma impressão digital. Estou comparando esse espectro aqui com este. Está falando que é o mais provável dessa substância que eu tenho aqui, que eu não sei o que ela seja esta. Quando eu faço agora, olho na tabela, faço o cálculo do índice. Para fazer esse cálculo, tem que injetar um padrão de alcanos na mesma condição da minha amostra, estou analisando a minha amostra. Eu vou gerar um cromatograma similar, tá? Tá aqui o cromatograma, aqui, ó. E vou montar uma tabelinha. Vocês vão montar aí também a de vocês e vou jogar aqui dentro. O meu tempo de retenção tem que estar acima do tempo de retenção de um alcano e abaixo do tempo de retenção do alcano subsequente. Então, o primeiro dele aqui era o C9. O próximo aqui é o C10. Vocês vão fazer a identificação. Vocês vão gerar, no final, uma tabela. Deixa eu baixar alguma coisa aqui de internet, alguma coisa que esteja publicada aqui. Essa aqui é a tabela padrão. Vou baixar ele aqui. Então, está aqui a tabela padrão. Eu vou ter o composto identificado aqui, ó, e a porcentagem dele no óleo. Essa aqui é a porcentagem relativa. Alfa-pineno 25, canfeno 0,2, beta-pineno 0,2, o miceno nesse aqui, na comercial, não tive. Timol, eu tive aqui nesse aqui 46%. Timos, aqui eu tenho aqui o Timos captatus comercial, Timos erba barona, então tem aqui duas espécies diferentes aqui. Essa aqui é a tabela que vocês vão ter que gerar. Como que vocês vão gerar?
Utilizando essa tabela base aqui, ó, a análise, vocês vão precisar de um padrão de alcanos injetado. Hoje nós temos aqui projetos aprovados, nós compramos padrões comerciais. Esse aqui é um padrão, esse padrão aqui é feito da seguinte forma. Você pega ácido esteárico, óxido de cálcio, põe no balão, põe um refluxo, põe a manta no máximo e deixa isso queimar. Depois você vai pegar ali, dar uma destilada nesse material que sobrou. Você vai hidrogena, você vai ter isso aqui. Então, os 17 carbonos, ele vai descarboxilar e vai produzir um alcano e um alceno. Para cada parzinho desse tem um alcano e um alceno. E quando eu faço hidrogenação, todos os alcenos viram alcano. Isso aqui foi feito via decomposição e hidrogenação. Hoje a gente compra esses padrões de C7 até C30. Então a gente tem padrões mais bonitinhos que isso aqui hoje. Só que está ali em outro computador, não consegui tirar tempo para que a gente mostrasse aqui na aula hoje. Mas esse aqui eu consigo fazer a maior parte dos óleos essenciais. Vou tirar esses valores, vou jogar na minha tabela. C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17. Vou anotar número de carbono com tempo de retenção, número de carbono com tempo de retenção, número de carbono, tempo de retenção. Esse número de carbono, para calcular o índice, eu multiplico por 100. O tempo de retenção do C9, o próximo é o C10, tempo de retenção então, do C9, com tempo de retenção do C10. Todas as moléculas que eluírem entre C9 e C10, eu vou colocar aqui, ó. 7.072 está entre esses dois valores, 7.50 está entre esses dois valores. Vou utilizar essas regrinhas aqui agora e ele vai me dar um índice alternativo ao final. Eu peguei esse índice alternativo, eu vou comparar ele com os do livro do Adams. Então, o livro do Adams está aqui. Basta vocês digitarem e olhar. Ele deve estar 5 abaixo ou 5 acima para vocês considerarem como uma boa identificação. Se ele tiver entre 5 abaixo e 5 acima e com similaridade próxima, que ele vai buscar aqui para mim, aqui nessa tabela, aqui, ó, é o mais similar, ou está entre esses mais similares aqui, ó, vocês podem afirmar com grande probabilidade de acerto que é aquela determinada substância. Abre o livro, tá vendo? Ctrl F. Vai aparecer a páginazinha ali de pesquisa, ó, lá em cima. Tá vendo aqui, ó, na parte de cima aqui, ó? Eu quero o primeiro, 974. Vou só digitar, 974. Aqui ele falou que pode ser esse não é. Eu quero encontrar outro, ó. Pineno beta, 974. Ele vai me mostrar ele com o espectro dele e outras coisas lá na frente, quer ver? Aqui, ó, ele vai me dar esse aqui, não. 974, pineno beta. Ele vai me dar aqui, ó, o tempo que foi eluído nas condições que ele utilizou, 7.04. Os sinônimos dele, ó, nome, registro no CAS, da onde que foi já isolado, a revista que foi publicado, né? Então tem algumas informações a mais aqui, ó. Vocês conseguiram, ó, Ctrl F. Sim. E agora faz uma pesquisa aí, ó. Vou pôr 1356. Ele só achou um, ó. Dehidrocarveol. Vou aqui 1502. 1502 é um patuleno. Eu vou conseguir ir lá nesse patuleno. 1502 patuleno. Aí eu tenho as informações dele, ó.
Ele já foi isolado de valeriana jabanica e de lípia carviodora. Tem o índice alternativo, que é esse aí aqui, ó, e tem o índice de Kovács. Esse KI é o índice de Kovács, mas esse, para calcular o índice de Kovács, vocês têm que ter o tempo morto. Você tem que ter o tempo do solvente. E nesse caso a gente não tem. Então o livro vai trazer aqui no início algumas coisas interessantes aqui, ó. E essa aqui é a fórmula que vocês precisam de utilizar lá. Se vocês quiserem fazer ela direto, então brinque lá. Essa fórmula aqui que está colocada lá. Eu vou ter o de Kovács, tá vendo? Só que o de Kovács eu tenho que ter o tempo morto. Então, eu não consigo fazer ele utilizando CGMS, eu consegui utilizar ele utilizando CG com detector FIT. Professor, existe esses índices só para composto natural? Não, existem esses índices para compostos sintéticos. Aí só que você vai ter que pesquisar na internet. Ele não vai estar tabelado tão bonitinho igual está no livro do Adams aqui.